Olá pessoal, meu nome é Elisângela Senra e eu separei uma aula aqui bem interessante para vocês relacionado ao desenvolvimento do câncer. E vou fazer algumas correlações aqui, algumas considerações que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. E eu fiz algumas pesquisas, até baseada nas perguntas que o pessoal sempre faz. Então, vamos lá. Vamos falar de câncer de mama, vamos falar de mamografia. Bom, o câncer de mama é hereditário? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E muitas pessoas acreditam que por não ter nenhum caso de câncer de mama na família, elas estão numa zona de proteção, estão fora do grupo de risco. E aí nós vamos entender alguns aspectos que não é exatamente assim. De modo geral, para todo tipo de câncer, os fatores hereditários eles consistem aí de 27 a 30%. E os novos casos são mais de 70%. Ou seja, os fatores que colocam uma pessoa num grau de risco para o desenvolvimento de qualquer câncer está muito ligado aos hábitos, à velhice e dentre outras coisas que nós vamos ver nessa aula. Bom, meu nome é Elisângela Senra, sou professora de mamografia aqui na cidade de São Paulo. Esse é o meu Instagram, Elisângela Senra com 2A, e o meu canal no YouTube, Elisângela Senra, onde eu consigo difundir também algumas colocações com relação à mamografia, posicionamento, manobra de Clande, dentre outras. Bom, o que é o câncer, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas se questionam, outras pessoas evitam até de falar da palavra câncer. Mas como que ele surge, da onde que ele surge, por que ele surge? Então, todas essas perguntas que a gente faz, ou algumas que muitas pessoas às vezes não querem, né, comentar, nós vamos tentar responder nessa aula. Então, segundo o INCA, tá? Eu estou embasada na página do INCA, Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais denominados proto-oncogêneses, que a princípio são inativos em células normais. Então, nós costumamos dar aquele exemplo de que quando nós temos ali, por exemplo, um casal de cachorros, né, um cachorro e uma cadela, os filhotes só podem ser cachorrinhos, né? Se você tem um casal de gatinhos, o filhote só pode ser gatinhos. Então não tem como você deixar um cachorro no fundo do quintal, sair para trabalhar e quando você chegar tem uma onça, um urso. Então a célula é a mesma coisa. A célula que é de pele, amanhã, quando ela fizer o processo dela de multiplicação, de mitose, ela vai permanecer sendo uma célula de pele. Então, a célula de mama, quando ela se reproduz, ela tem que permanecer sendo uma célula de mama. O que ocorre quando a célula se multiplica com uma alteração, com formato diferente, com aspecto diferente, é quando ela é danificada por algum fator, que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, o núcleo ele sofre uma agressão de algum agente e aí a próxima célula ela vem com defeito genético. As células são formadas por três partes: a membrana celular, que fica na parte externa, o citoplasma, que é o corpo da célula, e o núcleo. E é exatamente no núcleo que fica os cromossomos. Os cromossomos são compostos de genes, aquele espiral que nós conhecemos, que tem um bracinho ligado ao outro. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células. Então, tudo que acontece dentro da célula a informação está no DNA, ou seja, nos cromossomos através dos genes. Então, quando uma célula vai se reproduzir, quando ela vem com defeito, tudo isso é uma informação que está dentro dela. A célula é um organismo muito bem organizado. Então, toda a informação genética encontra escrita nos genes, numa memória química. Através do DNA, os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. A carcinogênese. Bom, como sucede a outros tipos de patologia,
as causas do câncer de mama podem ser aí descritas por dois fatores: predisposição genética e o estilo de vida. O equilíbrio entre a predisposição e outros fatores que podem induzir, favorecer ou promover a doença é o que define a origem do câncer de mama. Isso dependerá, por exemplo, do modo como a mulher vive sua vida, de uma maneira mais relaxada, mais ansiosa, mais tensa, e também dos fatores hormonais, funcionais da sua história reprodutiva. Se ela tem filhos, fez quantos partos, hábitos alimentares, rotina profissional e dentre outros. Em resumo, quando um par de mutações acontece nos genes de uma pessoa, o fenômeno desencadeia o câncer. Nós vamos falar agora sobre o BRCA1 e o BRCA2. BR, breast, CA, câncer. Então, esse gene, ele é responsável por uma mutação nos genes das pacientes que desenvolvem câncer de mama. Então, de modo geral, o BRCA1 é uma dessas mutações de genes que foi identificada no cromossomo 17 do organismo humano. O BRCA2 é outra mutação encontrada no cromossomo 13. Sendo as mutações genéticas que levam ao aparecimento do câncer de mama, mulheres pertencentes a famílias que possuem esses genes têm uma chance entre 60% a 80% de maior de contraí-lo. Por outro lado, a maioria das mulheres que têm câncer de mama não possui esse gene. Bom, esse processo de formação do câncer, né, chamado de carcinogênese, ele obedece a algumas etapas. E aí já é um estudo um pouco mais aprofundado. Nós colocaríamos aí o vídeo muito longo. Então, por esse motivo, eu até reservei essa parte para os vídeos que estão gravados nos meus dois cursos, tanto no Mastectomia, uma abordagem radiológica, como mamografia na prática clínica. Vocês vão ter acesso a esses vídeos completos. Os dois cursos estão disponíveis na plataforma Hotmart. Você pode ter acesso ao conteúdo completo e também receber o seu certificado. Um certificado ali de em torno de 2 horas. Tem outros cursos outros cursos não. Tem outros vídeos também sobre imagem, contextualização com ilustrações de patologias mamárias. Também o curso de mamografia na prática clínica traz aí a informação sobre todos os posicionamentos usados em mamografia. Vocês vão gostar bastante. E sempre com uma informação a mais sobre imagem. Como fazer mamas com implante de silicone, como fazer mamas com hipomastia, como fazer mamas com gigantomastia. Então, os cursos são bem recheados aí de informações. Então, são dois cursos disponíveis na plataforma Hotmart, mamografia na prática clínica, ambos são 100% online, e mastectomia, uma abordagem radiológica. Tanto os tópicos da aula estão também disponíveis e você tem acesso ilimitado ao curso. Você pode assistir quantas vezes você quiser e o certificado é entregue ao final do curso. Deixo para vocês também a minha página no Instagram, Elisângela Senra, com 2A, e a minha página no YouTube, que é Elisângela Senra. Também tem mais alguns outros vídeos disponíveis. E para aqueles que querem ter um pouco de literatura, se embasar melhor na prática clínica aí, tem os meus 3 e-books. Incidências mamográficas, que cita as técnicas e protocolos de posicionamento em mamografia. O e-book Imaginologia Mamária, um e-book bem encorpado que traz várias patologias, contextualizações também com ilustrações, imagem, anatomia. E também tem um capítulo muito grande que mostra sobre os principais tipos de artefatos, principalmente do sistema digital, e como sanar, como resolver esses problemas, né, de artefatos. E o último e-book, que é o de biópsia mamária, que cita aí, traz bastante informação também sobre anatomia, sobre patologias, principais patologias, e sobre as realizações das biópsias. Como que a técnica deve se portar, o que ela deve fazer, tá? Toda essa prática aí para quem está iniciando na parte de biópsia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Realmente o vídeo ia ficar muito grande, então ele está disponível na plataforma. Um abraço a todos e até mais.